Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa de Francisco. Meu nome é Isbaida, peço mais uma vez a ajuda dos queridos amigos espirituais na condução desse comentário. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item, o 25. A melancolia. Vamos à leitura de um pequeno trecho que eu escolhi. Sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele, o langor, a prostração, o abatimento, e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais ser infelizes. Quem faz esse comentário é o Espírito Geneve, né? Então, meus queridos, vamos falar sobre a melancolia. Melancolia era, na época de Kardec, o que hoje nós denominamos de depressão. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história, onde há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A melancolia seria, digamos, o estágio inicial do processo depressivo, quando as pessoas sentem um vazio na alma, aquela falta de sentido na vida. O grau dessa melancolia, dessa depressão, varia de pessoa para pessoa, assim como a forma de lidar com esses transtornos. Agora, é importante lembrar que, se vivemos num mundo de provas e expiações, é natural sentirmos tristeza em diversos momentos da nossa vida, mas não significa que seja depressão. Agora, quando ela começa a se fixar e evoluir, vai prejudicar muito a nossa vida, podendo até acarretar um desenlace doloroso e trágico. Mas qual é a causa desse distúrbio? A causa, meus amigos, está dentro de nós, e um fato qualquer externo, que nos impressione, pode fazer com que aquilo que está mal resolvido dentro de nós venha à tona. Somos espíritos imperfeitos, temos as nossas limitações povoadas de sentimentos próprios, de emoções que nos acompanham na nossa trajetória imortal. E muitas delas estão bem escondidinhas lá no nosso mundo íntimo, podendo se manifestar a qualquer tempo. Emoções originadas de experiências muito dolorosas e que ficam ali, armazenadas, esperando termos condições de lidar com elas. O que nem sempre acontece. Por quê? Porque temos o hábito nocivo da acomodação, sem a busca pela renovação de valores, pelo crescimento interior. A doutrina espírita nos aponta uma luz sobre esses processos, através da reencarnação, da lei de causa e efeito, onde o nosso livre-arbítrio dá origem para tudo que atraímos para a nossa vida. A responsabilidade pelas feridas que adquirimos na alma é nossa, pela nossa indisciplina, pela nossa ignorância. Daí a insatisfação, a inconformação do espírito com as consequências das suas escolhas, a se refletir nas suas condições de vida, através do seu planejamento reencarnatório, que vai de encontro aos seus desejos, aquilo que ele gostaria que fosse a sua vida. Todo planejamento reencarnatório tem o objetivo de corrigir os nossos equívocos cometidos pelas nossas imperfeições, de forma a inibir, a transformar aquele nosso posicionamento condicionado ao erro, mas que nos deixava muito à vontade para agir como de costume, durante sabe-se lá há quantas encarnações. Quando nos vemos diante desse planejamento,
dessas dificuldades naturais da existência, desanimamos, sentindo uma sensação de impotência, de fracasso, porque achamos que não vamos conseguir vencer. Nos sentimos desamparados, solitários, e uma profunda tristeza se apossa do nosso ser. É uma não aceitação da própria vida, da forma como ela está seguindo. Não nos conformamos com as provas que nos são destinadas. E essa inconformação é tamanha que afeta o nosso perispírito e, por consequência, o nosso corpo físico, alterando todo o seu mecanismo mental, com um desequilíbrio químico no cérebro. Os principais neurotransmissores afetados na sua produção são a serotonina e a noradrenalina. E os neurônios precisam de neurotransmissores para se comunicarem. Os neurotransmissores, o que eles são? São substâncias produzidas pelos neurônios para enviar informações para outras células. Os neurônios são células do sistema nervoso, consideradas suas unidades básicas. A serotonina e a noradrenalina são compostos químicos produzidos pelo corpo humano, que desempenham, entre outras, funções importantes na regulação da dor, da ansiedade, do sono, do humor, e baixos níveis dessas moléculas causam muito prejuízo, gente. Segundo a neurociência, é normal que todo mundo tenha emoções negativas, mas o cérebro consegue seguir adiante nas suas funções. Já o depressivo perde esse controle. A depender do seu grau de profundidade, lhe falta a vontade. A ciência não conhece ainda a principal causa do porquê os neurônios ficam desregulados. Mas, repito, a causa está no espírito, que se entrega sem nenhuma resistência diante de uma prova, diante de uma dor, caindo na inércia. Mas tudo tem um começo. As emoções nocivas, como a tristeza, a impaciência, a irritação, a insatisfação, começam a rondar o nosso campo mental, sendo alimentadas constantemente por nós, pelos nossos posicionamentos diante da vida. Vamos abrindo a porta da nossa mente aos pouquinhos, até o momento em que essa porta se abre de par em par, instalando um processo firme de desarmonia interior, de uma atmosfera densa de tristeza. E não adianta transferirmos para ninguém essa invasão, entre aspas, né? Invasão entre aspas, porque essa é uma porta, gente, que só abre de dentro para fora. E não são só as nossas emoções desequilibradas, não. Atraímos pela lei de afinidades, pela lei de sintonia, espíritos que com a mesma carga e talvez maior, talvez ainda maiores ainda, né, de desequilíbrios, potencializam em muito as nossas dores, as nossas angústias. Atraímos também aqueles credores do passado que esperavam só uma brecha nas nossas defesas para se aproximarem e nos prejudicarem da forma que eles puderem. São aqueles espíritos que tivemos convivência e prejudicamos em vidas passadas, e quem sabe, nessa também, que querem, na sua ignorância espiritual, um ajuste de contas. Esses espíritos tentam se aproveitar de tudo que afeta o nosso equilíbrio. E num mundo de provas e expiações, se não seguirmos a sábia orientação do Mestre Jesus, quando nos diz vigiai e orai, para não cair em tentação, seremos alvo fácil. Por exemplo, a dor da partida de um ser amado, quando ela é vivenciada de uma maneira egoísta, aquela saudade doentia como uma fixação, prejudica e abre brechas nas nossas defesas, porque estamos pensando mais em nós do que no bem-estar daquele que se foi. Eu vou sentir falta, eu não vou poder mais ver, eu não vou poder mais tocar, eu não vou poder mais conversar, eu não vou poder mais ter aqui do meu lado, eu, o tempo todo. Não é mesmo, meus amigos? Então, isso pode prejudicar, né? Ainda mais aquele ser amado que partiu, mas que sofre. Ele não vai poder voltar. São leis. Mas vai também, além de poder prejudicar aquele amado ente querido nosso, também vai dar margem ao acesso de irmãos infelizes.
presos ainda ao erro, desestabilizando mais ainda o nosso campo mental. É uma coisa séria. Podemos ser obsidiados e, pior, sermos os obsessores do ser amado que partiu, retendo-o, prendendo a um campo de sofrimento. Isso é justo? É coerente com o amor que dizemos sentir? O espírito François de Geneve, que fez essa mensagem que lemos, né, esse comentário, que nos deu essa mensagem no Evangelho de hoje, nos estimula a resistência, lembrando a nossa missão aqui nesse plano, nas várias áreas da existência, mostrando o zelo de Deus por seus filhos, na certeza da felicidade futura do espírito, que se aperfeiçoa, encarando a sua tarefa. Nos encoraja a enfrentar os nossos desafios com a torcida e o amparo da grande e querida família espiritual, que deixamos ao vir para cá. Ele nos diz que é natural almejarmos uma vida feliz, mas que temos deveres a cumprir. Tudo tem o seu tempo de duração, as provas também. Vai depender de nós. Precisamos lutar contra esse mergulho na dor. Não podemos praticar o suicídio inconsciente, pois é isso um dos caminhos que a depressão leva, nos comprometendo ainda mais com as leis divinas. Estamos sendo rebeldes, desistindo da vida, porque ela não é do jeito que nós queríamos que fosse, praticando os mesmos erros. Não queremos mudar, não queremos nos esforçar. Por que não procurar viver da melhor maneira possível, dentro daquilo que nós conseguimos alcançar, dentro das condições que temos na nossa vida? Porque tem que ser do meu jeito, ou serei infeliz e passo a não me interessar por mais nada, me deixando abater pelo desgosto. Essa revolta silenciosa com a vida coloca nos nossos olhos as lentes sombrias da tristeza doentia. Tem coisas, meus amigos, no campo da existência que não dependem de nós, e não podemos nos responsabilizar e muito menos nos prejudicar por elas, exigindo o que não está ao nosso alcance. Muitas vezes nos deixamos abater pelos procedimentos do outro, pelas escolhas do outro. Temos que nos responsabilizar sim, mas pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, fazer a nossa parte com a família. Mas não podemos obrigar um filho, já crescido e já responsável por si mesmo, a não se envolver com as experiências inferiores. Podemos lutar contra uma doença grave, mas não podemos impedi-la de chegar até nós, mesmo tomando todos os cuidados. Se alguém não me ama, eu não posso abandonar a vida por isso. Se eu não tenho um emprego que eu queria, não vou me amargurar e desistir da vida. Nós temos que aprender a lidar com as escolhas dos outros, que são diferentes das nossas. Não estamos aqui por acaso. E por mais que sonhemos com isso ou aquilo para as nossas vidas, nós temos um planejamento reencarnatório, um programa pré-estabelecido nos direcionando. Podemos nem seguir esse planejamento, nos rebelar, mas isso não é garantia que aquilo que desejamos viver vai acontecer. Temos que olhar a vida da melhor forma possível, aproveitar essa oportunidade da reencarnação, fazendo mudanças na nossa vida. E isso implica em vencer desafios dentro de nós mesmos, renunciarmos ao egoísmo, ao orgulho, ao que nos faz ver o mundo de uma forma amarga, sem perspectivas, mudar a nossa vibração, nosso padrão mental. Temos que focar em coisas positivas. Os espíritos nos dizem, ajuda-te que o céu te ajudará. Então é importante saber combater esse processo da depressão. Primeiro, que nós não estamos sós. Existe uma imensa família espiritual, como já falei, torcendo e oferecendo, quando necessário e possível, o seu amparo. Porque existem movimentos que só a nós compete realizar para o nosso amadurecimento. Senão não sairemos nunca da redoma, de uma redoma, e qualquer brisa que vier vai nos atingir e derrubar. Vamos abrir essa conexão com esse plano espiritual amigo, através da oração, receber as suas vibrações de amor, de força, lembrar que existe um propósito para a nossa vida e que viemos em condições de realizá-lo.
Isso faz parte da bondade e da justiça divina. Dá o frio conforme o cobertor. As dificuldades existem para todos e não é diferenciada para nós com maior peso, não. Vamos trabalhar as nossas emoções, dando maiores cuidados com aquelas que mais nos afetam. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso aí já nos liberta de poderosas e dolorosas algemas. Não deixemos que essa melancolia se transforme na depressão, se aprofunde, vire a depressão. Vamos abrir uma brecha nessa muralha de vibrações densas, negativas, nesse ambiente sombrio que a dor criou à nossa volta. Se não dermos o primeiro passo, como daremos acesso para que o plano espiritual atue a nosso favor? Não esqueçamos que somos regidos por leis universais. Nesse caso, semelhante atrai semelhante. Saiamos do jugo desse contato pernicioso que nós mesmos criamos. A oração sincera e perseverante abre essa janela para que nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual, possa se aproximar de nós. Tenhamos certeza que toda a nossa família espiritual se mobiliza para nos ajudar, para que sejamos vitoriosos na nossa missão aqui nesse plano. Mas precisamos dar condições para que se aproximem de nós. E não vai ser com vibrações negativas que isso vai acontecer. Muito pelo contrário. A fé, a confiança na justiça, na bondade de Deus é o antídoto para que possamos mudar esse quadro da nossa vida. É o antídoto que vai nos ajudar a mudar o nosso modo de pensar, de sentir, de agir, saindo desse casulo que o egoísmo nos aprisionou e olhando para o que nos rodeia, para o outro, que também precisa da nossa ajuda. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde vem esse sentimento de desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Ele pergunta, e a resposta é que seria fruto de uma ociosidade, da falta de fé e saciedade. Quando falamos saciedade, muitos estranham, mas muitas vezes a pessoa satisfeita perde o gosto, o interesse, porque ela já tem tudo que tem vontade de ter. Ela não precisa mais se esforçar para conquistar algo do seu interesse, ela já tem. Por isso precisamos educar os nossos filhos de forma que eles aprendam a importância do esforço próprio. Às vezes, quando se tem tudo, não se dá o devido valor, perde-se o interesse. Essa saciedade é apenas com relação à matéria, gente, ao temporário, e que não alimenta o espírito. Então a ociosidade, a falta de fé e a saciedade, além da interferência espiritual na nossa vida, porque sabemos que o tempo todo influenciamos e somos influenciados pelos espíritos. É um coquetel explosivo para detonar a nossa vida, pela inconformação com essa vida. Estabelecemos sintonia, repito, com aqueles que comungam com os nossos pensamentos, sentimentos, nossas emoções e ações. Por essa lei de afinidades, nós temos o poder de estabelecer conexões, entrar em faixas vibratórias para as quais somos atraídos e atraímos os semelhantes para a nossa faixa vibratória, formando um grande condomínio espiritual, que no caso dos depressivos, né, imaginem, fica um verdadeiro caos, uma avalanche de negatividade. Muitas vezes nem percebemos essa imensa onda, esse tsunami que está se formando, e somos pegos de surpresa, quando já fica muito difícil resistir. Muitas vezes manifestamos um pensamento que já não é nosso, mas que já nos dominou e se externou, porque estabelecemos a ponte. Não conseguimos mais fazer a distinção necessária. Ficamos obsidiados, prejudicando em muito a tarefa que viemos aqui realizar. Porque não tenham dúvidas, nós viemos para cá com um objetivo positivo, que venha nos beneficiar. Precisamos saber escolher os nossos pensamentos e, por consequência, as nossas companhias, seja de qual plano for. Há pensamentos que vêm tão
sorrateiros, como se viesse como um afago, de forma macia, alimentados pela nossa inconformação, e se avolumam, de tal forma que não só os aceitamos, como também passamos a ver soluções benéficas naquelas sugestões enganosas e más. Ficamos fascinados, que é uma forma muito perigosa do assédio espiritual, bloqueando o nosso raciocínio, o nosso bom senso, a nossa razão. Tem o caso, meus amigos, verídico de uma pessoa que na luta com os desafios da vida deixou-se abater, pouco a pouco, sendo sugestionada, induzida de forma macia, subliminar, até podemos dizer com poesia, para que ela desse fim à sua vida aqui, que ela não era amada por ninguém nesse plano, que ela era só, que esse mundo não era o dela, que ela poderia sair dele de uma forma indolor, sem sofrimento, que ela poderia ingerir determinados medicamentos para adormecer definitivamente, e ainda apontava o lugar do desenlace. Ela iria ao entardecer para a praia e vendo, olha só, o mar, o sabor das ondas, se despediria ali, na areia da praia, num sono aliviado, imaginem, olhando o belo vai e vem das ondas do mar. Seria a sua última visão desse mundo ingrato, diziam as sugestões. Graças a Deus foi impedido a tempo. Mas vejam como trabalha a espiritualidade inferior, presa ainda ao mal, pegando as pessoas pelo seu ponto fraco, pelos seus traumas, que no caso daquela pessoa era o abandono da família. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, na divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, facilitando as infecções. A ciência já está reconhecendo isso. O poder que a tristeza tem para ocasionar o câncer. Existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. A pessoa com sentimento de autoestima em baixa afasta de si mesmo, da sua natureza, o seu elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Perde a sintonia com a fonte divina de energia vital, criando um ambiente vibracional negativo, dificultando o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Então vamos precisar de ajuda, muitas vezes, além da espiritual, da medicina terrena também, com relação ao nosso corpo físico. Temos que ter a humildade de nos reconhecer necessitados e precisando de ajuda, para que esse desgosto pela vida não leve ao fundo do poço, ao suicídio. E aqueles que podem ajudar, que se manifestem no ouvido amigo, na palavra amiga, no gesto amigo, qualquer coisa que estiver ao nosso alcance para dar um socorro a esse irmão angustiado. Não julguemos equivocadamente a dor do outro, a situação do próximo, meus amigos. Muitas vezes as aparências enganam e por trás dos sorrisos há uma grande dor escondida, camuflada. O depressivo precisa voltar a ter confiança em si mesmo, no próximo e em Deus. Confiar que conseguirá realizar aquele planejamento reencarnatório e que não está sozinho. Ficar atento quando o desinteresse começar a se manifestar, começar a se infiltrar, pois isso indica o início de uma depressão. E se ela se agravar, fará com que ele se sinta como um peixe fora d'água, fora da realidade desse mundo. Uma falta de sentido nessa vida, não vê um sentido. Aquele começar a sentir pena de si mesmo. O depressivo pode até continuar, dependendo do grau, continuar seguindo a rotina da sua vida com muito esforço, mas precisa de ajuda urgente. Estendamos a nossa mão aos enfermos da alma, que estão vivendo noites sombrias em pleno dia, porque também somos almas enfermas, tendo a oportunidade da cura ao nosso alcance. Essa cura só o amor pode nos dar. Não temos a condição de manifestá-la ainda de uma forma mais plena, mas os esforços que fizermos na prática do bem ao próximo já nos alivia, ajudem muito na nossa higienização espiritual.
Se olharmos com atenção e interesse ao nosso redor, veremos que existem pessoas com problemas muito maiores que os nossos, a pedir socorro. Não esqueçamos que qualquer enfermidade do espírito pode se manifestar a qualquer momento no corpo físico, se não trabalharmos o nosso mundo íntimo, se relaxarmos na vigilância e na oração. Temos que saber enfrentar os desafios que encontraremos aqui e a prática do bem, a conexão com Deus, com fé, confiando nele e fazendo todos os esforços possíveis no combate às nossas imperfeições. Tudo isso é força para nós e teremos as boas companhias do mundo espiritual, nos inspirando e revigorando as nossas energias. Confiemos em Deus e tenhamos certeza que os problemas que enfrentamos na vida só surgem quando temos as condições interiores de solucioná-los. Porque nós temos um Deus justo e bom a zelar por nós. E se sofremos, meus amigos, não é Ele que nos abandonou, não. E sim, nós que nos afastamos dEle. Meus amigos, na realidade, o nosso equilíbrio emocional está localizado dentro de nós e é alimentado por aquele que nos deu a vida e não nas coisas exteriores. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado pela atenção, paz e bem a todos. Até a próxima.